então vamos Tá. lá. Vamos começar aqui, ó. Uma questão. Todas as questões são do Enem. Daqui para frente a ideia é a gente fazer todas as questões do Enem. E se faltar, aí a gente pega de outros vestibulares, mas o foco do Enem, tá? Essa aqui é do Enem de 2021. Aí vem becoming. O verbo become significa transformar-se, tá? Então vem. Back in the ancestral homeland of Michelle Obama, black women were rarely granted to the honorific Miss or Misters, but were addressed by their first name or simply as gal or auntie, or worse. These so openly demanded them that many black women, long after they had left the South, refused to answer if called by their first name. Então vamos parar aqui, ó. Back in the ancestral homeland. Então, atrás do ancestral homeland. É o local de origem, né? Da Michelle Obama. Então, quer dizer, voltando na ancestralidade, voltando no lar ancestral da Michelle Obama, que é a esposa do Barack Obama, né? Mulher negra que raramente era autorizada a ganhar um prêmio, uma medalha de honra, né? De senhorita ou de senhor, mas foi endereçado, né? Pelo primeiro nome dela, ou como Gal, ou então tia, ou pior. Ou seja, se a gente voltar no passado, as mulheres negras e mulheres não recebiam honrarias, é isso que está querendo dizer. E quando eram chamadas pelo primeiro nome. Ou tia, né? A gente não tem assim, tia na escola, né? Tia fulana, tia ciclana. Então, se eu quisesse fazer uma homenagem a alguém que fosse mulher, não podia usar o sobrenome, era usado o primeiro nome. Então, por exemplo, Michelle Obama, eles iam falar assim, obrigada, Michelle, obrigada, tia Michelle, obrigada aí, né? Não usava o sobrenome, porque a mulher era considerada inferior, né? Então, isso que ele está querendo dizer. Aí isso vem, this so openly demand them that black women, long after they had left the South, refused to answer if called by their first name. Então, isso abertamente, né? E aí vem demanded them. Então, e isso abertamente rebaixava as mulheres, né? Muitas mulheres negras, logo depois que elas deixaram o Sul. E elas se recusavam a responder se fossem chamadas pelo primeiro nome. Então, era a maneira delas protestarem, né? A mother and father in the 70 Texas named their newborn Miss so that white people would have no choice but to address their daughter by the title. Então, uma mãe e um pai nos anos 70 no Texas nomeavam pelo seu novo nascimento senhorita. Então, assim, as pessoas brancas não teriam outra chance do que chamar as suas filhas pelo título. Black women were meant for the field or the chicken. Então, as mulheres negras eram vistas, né, encaminhadas para o campo ou para a cozinha. Or for use as they saw fit. Ou então para o uso que elas se encaixassem. Isso era como eles viam, né? They were by definition no ladies. Elas eram, por definição, não senhoras. Elas não podiam ser senhoras, porque não eram brancas, né? The very idea of black woman as first lady of the land, well, that would have been unthinkable. Então, a ideia, né, de mulheres negras serem vistas como senhoritas na terra, na cidade, no qualquer lugar, era algo que não era pensável, era inimaginável. Então aqui está falando do racismo, né, do preconceito que se tinha nos anos 70 ainda. Então a esposa do Barack Obama passou por isso. Aí ele fala, a crítica do livro de memórias de Michelle Obama, a ex-primeira-dama dos Estados Unidos,
aborda a história das relações humanas na cidade natal da autora. Nesse contexto, o uso do vocábulo da palavra unthinkable ressalta o quê? A ascensão social que era improvável, a mudança de nome era impensável, a origem do indivíduo era irrelevante, o trabalho feminino era inimaginável, o comportamento parental era irresponsável. Qual dessas que você acha que é a certa? A origem do indivíduo era irrelevante? Então, Peraí, a ascensão social era improvável. exatamente, essa mesmo. Porque apesar que tudo bem, a origem era irrelevante, no caso a mulher negra ela não tinha ascensão, né? Ela era vista como para ser dona de casa, ela não podia ter outra função na cabeça deles. Aí vem exterior, between the museums. Então, exterior, entre museus. É isso que ele está falando. Dia entre os museus. Celine. Americans always think Europe is perfect, but such beauty and history can be really oppressive. Então, os americanos sempre pensam que a Europa é perfeita, mas tal beleza e história pode ser realmente opressiva. It reduces the individual to nothing. Ela reduz o indivíduo a nada. It just reminds you all the time you are just a little speck along history where in America you feel like you could be making history. Então, só lembra você todo o tempo que você é só um pequeno pedaço, né, numa longa história, onde na América você pode sentir que você pode fazer história. That's why I like Los Angeles, because it's so... É por isso que eu gosto de Los Angeles, porque é tão... Aí ele fala, ugly? Feia? No, I was going to say neutral. It's like looking at a blank canvas. I think people go to places like Venice and on their honeymoon to make sure they're not going to fight for the first 2 weeks of their marriage because they will be too busy looking around at all beautiful things. Então vamos lá. Não, eu ia dizer que é um lugar neutro. Parece que as pessoas gostam de ir em lugares vazios, né, sem problemas. Acho que as pessoas vão para lugares como Venice, na sua lua de mel, para ter certeza que não vão lutar nas 2 primeiras semanas do casamento, porque eles estão muito ocupados olhando ao redor, né, todas as coisas bonitas. That's why people call a romantic place somewhere where the prettiness will contain your primary violent instinct. É por isso que as pessoas chamam de local romântico, algum lugar onde a beleza vai conter seu instinto violento primário. A real good honeymoon spot would be like somewhere New Jersey. Um potinho de lugar bom para lua de mel deveria ser um lugar como Nova Jersey. Aí ele fala, considerando o olhar dos personagens desse trecho do roteiro de um filme permite reconhecer que a avaliação sobre o lugar depende do quê? Da beleza do casal, da perspectiva do visitante, contexto histórico do local, tempo de permanência no local ou finalidade da viagem do visitante. Contexto histórico do local, não é isso? No contexto histórico, ela fala que a Europa não é tão bonitinha assim, mas os casais vão para ver a beleza, eles acabam esquecendo o contexto histórico, né? Eles vão pela quê? Pela perspectiva do visitante. Ah, eu vou visitar a França porque tem o Rio, não sei o quê, mas não lembram que já teve guerras ali, então ela tá falando nesse sentido. Aí vem, the British serves 6 million. Então, os britânicos, 60 milhões. Take some picked salts and celeries.
and let them settle. Then overrun them with Roman conquerors. Remove the Romans after approximately 400 years. Add lots of Norman French to some Anglo-Saxons, Jews, and Vikings. Then steers vigorously. Sprinkle some fresh Indians, Malaysians, Bosnians, Iraqis, and Bangladeshis together with some Afghans, Spanish, Turkish, Kurdish, Japanese, and Nepalistans. Then add to the melting pot. Leave the ingredients to simmer as they mix and blend. Allow their language to flourish. Bind them together with English. Allow time to be cool. Add some unity, understanding, and respect for the culture. Serve this justice and enjoy. All the ingredients are equally important. Tá, então vamos. Ele tá falando aqui, trazendo uma crítica, né? E tem um vocabulário aqui que foge um pouquinho do que a gente está acostumado. Então, Picts, Celts, Sealers. Tá. Então, pegue alguns Picts. Picts são os Pictos, que são um grupo étnico que morava na Escócia na Idade Média. Então, ele está falando, pegar algumas pessoas que moravam nesse povo, pegue alguns celtas e pegue alguns Síliros, tribo celtíbera. Era uma tribo que morava no sul do país de Gales. Falando de tribos antigas, né? Aí vem. Let them settle. E deixe elas brigarem, né? Combaterem. E se estabelecer, se assentar. Then overrun with Roman conquerors. Depois venha com conquistadores romanos. Ou seja, primeiro pegou 3 povos, deixou-se morar, habitar. Depois vem os romanos e querem conquistar terras, vão lutar com eles, né? Aí aqui, remova os romanos depois de aproximadamente 400 anos. Coloque, adicione vários franceses da Normandia, né? Com alguns anglo-saxões. Aí esse Jutes é um povo, deixa eu ver que povo que é, porque esse eu não conheço. É um povo da tribo germânica que se estabeleceu na Grã-Bretanha. Vikings, né? E aí ele fala, depois provar que incite vigorosamente. Ele tá fazendo uma crítica às guerras que houve, né? Conquistas de terras. Aí vem, espalhe alguns indianos frescos, alguns das Malásias e alguns da Bósnia, do Iraque, do Bangladesh, junto com alguns afeganistãos, espanhóis, turcos, kurdish e japoneses. Kurdish é curdos japoneses e da Palestina. Depois adicione um tempero nesse pote, né? Faça uma fusão, uma mistura cultural. Deixe os ingredientes cozinhar, ou seja, povos diferentes misturados, né? Assim como eles se misturam, sacodem, deixe seus idiomas florescerem, né? E bombardeie eles com o inglês. Deixe um tempo, fique por um tempo, né? Permita por um tempo ser legal. Adicione uma unidade, entendendo o respeito pelo futuro. Sirva com justiça e aproveite. Aí ele fala, todos os ingredientes são igualmente importantes. Tratar um ingrediente melhor do que o outro levará a um sabor que não é bom. Warning. Atenção. Se você espalhar algo, né, de maneira desigual, de justiça, vai respingar, né? Vai dar problema para as pessoas e causar dor. Dê justiça e igualdade a todos. Então, uma crítica, né,
quando tinha a questão da colonização, de não respeitar a cultura, a língua do local. Aí vem. Ao descrever o processo de formação da Inglaterra, o autor do poema recorre a características de outro gênero textual, para evidenciar o quê? A riqueza da mistura cultural, um legado de origem geográfica, o impacto da natureza histórica, um problema de estratificação social ou a questão da intolerância linguística. Questão da intolerância linguística? Não, mas ele fala para respeitar todos igualmente, né? Uhum. É o problema da como é que é? Estratificação social. O que é estratificação social? É a divisão entre classes, né? Ele está falando de classe social no texto? Não. Ele está falando da natureza histórica, não? Ou da cultura? Ele está falando da riqueza de mistura cultural, né? Uhum. Porque ele fala de vários povos que deram origem à Inglaterra. Uhum. Essa aqui. We are now a nation obsessed with a cult of celebrity. Nós agora somos uma nação com culto à celebridade. Essa aqui nós já fizemos. Vamos já? Já? Não sei. Não, mas esse texto a gente já leu. Celebrities have replaced the classic pergunta hero. Que você vai ver. Celebridades substituíram a noção clássica de herói. But instead of being respect for talent, mas ao invés de ser respeitada pelo talento, coragem ou inteligência, it's money, style and image decide the factors in what demands respect. É o dinheiro, o estilo e a imagem que são fatores decisivos que comandam o respeito. Imagem é tudo. Their image is constantly constructed by a multitude of different image constants to carve out the most profitable celebrity they can. Então a imagem deles é construída, né? E para que uma imagem seja de diferentes magnitudes, né? E que as celebridades possam se aproveitar do que essa imagem podem dar para eles. Aí vem, então a sociedade está atrás deles, acreditando em tudo que a celebridade acredita. Empresas sabem que pessoas vão comprar um produto se a celebridade tem esse produto também. É como se a celebridade e alguma das suas percepções de alegria, né, agora seria passado para o consumidor. Para olhar para um caminho, a cultura da celebridade realmente é nada mais do que um esquema de marketing sofisticado. As celebridades, embora não possam ser ignoradas, né? Não podem ser ignoradas, apesar de todos os aspectos negativos da sociedade. Na realidade, a sociedade gosta de inflar, de mostrar, se exibir, né? Agora, nós somos pessoas que parecem ter perdido a habilidade de pensar por nós mesmos. Eu suponho que é mais fácil ser dito o que é para pensar do que o challenge, do que é mais fácil ser dito para a gente pensar do que a gente ter que pensar, né, o que tem que dizer. A razão é que nós estamos seguindo uma celebridade como se isso fosse uma demanda, né, como se fosse necessário. A gente não gosta de ser desafiado a pensar, a gente quer a resposta, é isso que ele fala.
O texto aborda questões referentes ao tema de culto à celebridade e tem por objetivo de quê? Destacar os méritos da celebridade, criticar o consumismo, ressaltar a necessidade de reflexão dos fãs, culpar as celebridades pela obsessão dos fãs ou valorizar o marketing pessoal das celebridades? Sei lá. Esse ficou um pouquinho enrolado, né? Destacar os méritos das celebridades? Ressaltar a necessidade de reflexão dos fãs. Porque ele fala que as pessoas não estão querendo mais pensar. Elas só querem copiar o que dizem para ela, que a celebridade fala e pronto. Aí vamos ver isso aqui. Most people know of the Karen people from television documentary magazines and encyclopedias, the long neck or giraffe tribe. Muitas pessoas conhecem a Karen, né, através de documentários de televisão, revistas e enciclopédias, como o Grande Pescoço ou a tribo girafa. But the women who wear these brass rings on their neck belongs to a subgroup of Karen, known as Pandang. Então, mas as mulheres que usam esses anéis, braceletes, ou então no pescoço, né? Cordão no pescoço, pertence a um subgrupo da Karen conhecido como Pandang. Whatever the origin of the custom, one of the more common reasons it continues today, particularly in Thailand's tourism. Tá. Sabe aquelas mulheres que usam uns anéis, como parecem umas argolas no pescoço, aí o pescoço vai alongando? Já viu? Ah, sim. É disso que ele está falando. Então ele fala, embora a origem desse padrão seja um padrão mais comum, né? Sejam a cultura, ela ainda continua hoje, particularmente na Tailândia, pelo turismo. Although the Pandang have migrated to Thailand in only the last 10 years, they have become the most popular attraction for hill tribe trekking tourists. Então, embora o Pandang, que é esse estilo, né, imigrou para a Tailândia somente nos últimos 10 anos, ele se tornou a principal atração da tribo, né, para ela chamar turistas. Some have written of this exploitation of the Pandang. Algumas pessoas escreveram sobre isso como a exploração do Pandang. Many Westerns liken the experience of visiting one of these villages to visiting a human zoo. Então, algumas pessoas gostam de... Algumas pessoas gostam de visitar as vilas, né? E ver isso como se fosse um zoológico humano. Some tour operators in Thailand now refuse to take tourists into such villages, while some tourists boycott those operators that do. Então, alguns operadores de passeios na Tailândia agora se recusam a levar os turistas nessas vilas, enquanto alguns turistas boicotam esses operadores que fazem isso. Então ele está falando que algumas pessoas na tribo usam essa argola no pescoço porque foi algo que trouxe turismo, né? Que vai trazer dinheiro para eles. O texto que versa sobre a prática do uso de argolas no pescoço por mulheres de uma tribo que migrou para a Tailândia tem por finalidade o quê? Apoiar o boicote dos turistas à visitação a essas comunidades, evitar a exploração de mulheres em uma comunidade, enaltecer essa tradição presente até os dias atuais, divulgar atrações populares para o público ocidental ou retratar a situação desse costume na atualidade. Qual que você acha que é? A C? Pode ser a C, como pode ser a E. Ah, é. Não? É a E.
retratar a situação desse costume. Porque aqui, tradição presente até os dias atuais, ele fala que essa tradição chegou na Tailândia tem 10 anos. Então ela é recente. E eles estão fazendo só de olho, com interesse em ganhar dinheiro em cima dos turistas. Entendeu? Entendi. Study literacy criticism is still overwhelming male. Então ele tá falando aqui. Estudo, né? A crítica da literatura ainda mitiga o homem. Aí vem. Women writers are all over the bestseller lists, but literacy criticism is still predominantly a male field. Então, as escritoras mulheres são todas estão todas na lista de best-sellers, né, de melhores vendidos, mas a literatura, né, o texto que crítica ainda é predominantemente masculino, campo masculino. That's according to the latest numbers from the volunteer organization VIDA, Women in the Literary Arts, which works for gender and racial parity in the literary world. Então, isso de acordo com os últimos números da organização voluntária VIDA, mulheres na literatura e em artes, né? Qual trabalha com gênero e paridade racial no mundo literário. This year's report covers prestigious publications like the New York Review of Books, which published 227 male reviewers last year, but only 54 female reviewers, and the London Review of Books, which published 146 male critics and 44 women during the same period. Então vamos lá. O relatório desse ano cobre publicações prestigiosas, como a revisão do livro de Nova York, o qual publicou 227 revisores homens no último ano e somente 54 revisoras mulheres. E o revisão dos livros de Londres, o qual publicou 146 críticas masculinas e 44 femininas durante o mesmo período. The Paris Review made great strides toward gender parity. In 2013, the report notes, but then slid and published substantially fewer women than men in 2014. Então, a revisão de Paris fez um grande avanço, né, na paridade de gênero. Em 2013, as notas de relatório, mas depois publicou substancialmente menos mulheres do que homens em 2014. As The Guardian points out, those figures are specifically striking when you consider women are more avid readers than men in the UK. Where some of the biggest offenders are based. Então vamos lá. Assim como The Guardian, que é o Guardião, né, aponta, né, essas figuras estão especialmente, se você levar em consideração que as mulheres são mais entusiastas, né, são mais ávidas leitoras do que os homens no Reino Unido, aonde onde estão baseados uma dos maiores defensores, né? The figures are not all disheartening. Major magazines like the New York, the Atlantic, and the Harper's are showed increases in the number of women published into 2014. Então, as figuras, né, não estão totalmente desnorteadas. A maior parte das revistas, como The New Yorker, ou então a Atlantic, ou então Harper's, todas autorizaram, né, mostraram crescimento na publicação de mulheres em 2014. That data are available without VIDA, the figures would likely go untailed, and the broader awareness even more so.
Então, esses dados, né, são valiosos. E aí ele fala vida, que é o primeiro ali que ele falou. Aí o que você entende aí nessa parte do texto? Então, isso mostra, né, que há uma melhora. Os maiores editores sabem a disparidade de gênero, mas eles não estão prestando atenção quando uma organização como a Vida está prestando atenção neles. Você tá aí? Are you there? Ah, tá, porque você fechou o vídeo. Tá. Aí vem, no texto, o autor lança a mão das palavras literally, male e female para apresentar uma matéria jornalística, cujo tema está relacionado a quê? Quantidade de produções literárias de homens e mulheres, predominância de produções masculinas na crítica literária, papel das associações na produção literária das mulheres, resultado de produção literária de homens e mulheres em 2014, o prestígio das mulheres no desenvolvimento da produção literária. Como que você acha que encaixa melhor? Bom, a predominância da produção masculina na crítica literária? Isso mesmo. Very good. Vou aumentar essa imagem. Vamos lá. Tem English, Globis. Aí vem English. Would you please be so kind as to point me in the direction of the premises where I would find some relief? Você poderia ser gentil e me apontar a direção da premissa aonde eu vou encontrar algum alívio? Aí vem toilets, please. Banheiro, por favor. Então aqui ele tá falando que aqui é uma maneira de falar inglês para pedir ao banheiro e que é a maneira global de pedir para ir ao banheiro. Uhum. Considerando o uso difundido do inglês na atualidade, o cartoon remete a quê? Necessidade de uniformização linguística, tendência de simplificação de enunciados longos, preservação do emprego de estrutura formal da língua, valorização de um modo de expressão em detrimento do outro, ou variação na forma de falar para atingir um propósito comunicativo. A variação na forma de falar? Exatamente. Para atingir um propósito comunicativo, que é ir no banheiro. Uhum. Aí vem. Of the 7.2 billion people on the earth. Então, 7.2 bilhões de pessoas na Terra. A gente tem aqui. Near 2/3 speak one of these 12 languages are their native language. Então, aproximadamente 2/3 falam uma desses 12 idiomas como sua língua nativa. Aí vem, o que tem maior quantidade é o Chinese, o chinês, 1.39 bilhões de falantes. Depois a gente tem hindu, né, 588 milhões. Uhum. Depois árabe, 467 milhões. Inglês, 527 milhões. Spanish, 389 milhões. Português, 193 milhões. Italiano, 67.
alemão 132, japonês 123, francês 118 e russo 254 milhões de pessoas falam. Aqui quando ele fala chinês são os dialetos também, né? Porque a China tem tribos também, aí tinha dialetos. Considerando a relação entre o número de habitantes e de línguas faladas no mundo, os dados trazidos pelo infográfico revelam uma hierarquização das línguas pela localização dos países, ampliação da quantidade de falantes bilíngues no mundo, referência pelo estudo de línguas mais conhecidas, expansão do ensino do mandarim como segunda língua, ou concentração de falantes em um conjunto limitado de línguas. Hierarquização das línguas pela localização. Talvez não. Existe uma hierarquização da língua, mas não necessariamente pela localização, né? Mas talvez pela colonização. Aí por isso não seria essa. Seria mais a concentração de falantes em um conjunto limitado de línguas. Porque se você pensar antes da colonização, cada tribo tinha seu dialeto ou seu idioma. Quando vem a colonização, o português, o inglês, o alemão, eles vão sendo ensinados, né, nesses países. Tanto que você vê que tem muito país que fala espanhol, devido à colonização. Mas antes ali já tinha um idioma. Né? O povo Inca, Maia, que estava aqui na América do Sul, eles tinham o próprio dialeto deles, né? Mas depois o espanhol veio como idioma oficial. Aí vem. Use only what you need. Use somente o que você precisa. E aí tem um banco aí sem uma parte dele, né? Aí vem. Peraí. A observação dos elementos verbais e visuais do anúncio leva-nos à compreensão de que o objetivo da campanha de abastecimento de água de Denver é o quê? Divulgar espaços publicitários de grande visibilidade, sensibilizar a conservação do patrimônio público, apresentar uma forma mais econômica de fazer publicidade, conscientizar a necessidade da otimização do consumo ou denunciar possíveis danos recorrentes a atos de vandalismo. Sensibilizar para a conservação do patrimônio público? Não. A gente precisa conservar, mas patrimônio público... Conscientizar sobre a necessidade de otimização do consumo? Isso, exatamente, é isso. É esse mesmo. Esse aqui. Aí vem foto de uma criança e vem go. Go se você traduzir ao pé da letra, significa objetivo, tá? Mas aí vem go has worked to improve access to food for highly vulnerable and food insecure households in many districts of Zimbabwe. Então, Go trabalhou para desenvolver acesso à comida para pessoas em alta vulnerabilidade e lares quem não tem segurança de comida, né, em vários distritos, em vários bairros de Zimbábue. We identify such households, supply them with monthly and rations and conduct monthly distribution monitoring. Nós identificamos tais lares com suplementos, né, mensalmente, comida, e conduzimos mensalmente um monitoramento dessa distribuição.
Go works in the same districts to improve access to food for the most vulnerable primary school children during the peak hungry months. Então, Go trabalha em alguns bairros, né, para promover o acesso à comida para a maior parte das crianças que estão na escola primária durante os meses de grande fome. The emphasis is on orphans and vulnerable children. A ênfase, né, é em crianças órfãs e crianças vulneráveis. Go provides short-term food security support to other vulnerable. Então, a Go provém comida, né, segurança, né, no alimento como apoio para outras pessoas vulneráveis. Household by increase the availability of grain and by helping enhance their ability to meet basic needs. Então eles dão dinheiro, eles dão comida, desculpa, e aumentam a habilidade deles, né, para encontrar necessidades básicas. Então é como se eles dessem um suporte, talvez, de ensinar alguma profissão, né, para a pessoa poder depois conseguir trabalhar no seu próprio alimento. Tendo como público-alvo crianças órfãs em situações de vulnerabilidade, a organização não governamental Go tem atuado na Zimbábue para quê? Incentivar a agricultura orgânica, intermediar processos de adoção, contribuir para a redução da fome, melhorar as condições de habitação ou qualificar professores da escola básica. Como é? Contribuir para a redução da fome. Letra C. Isso mesmo. Vem a 11. Vogue's Magazine's Complicated Relationship with Diversity. Então, a revista Vogue está complicada, né? Está na relação complicada com a diversidade. Edward Enfield, the new editor-in-chief of British Vogue, has a proven history of addressing diversity that many hope will be the start of an overhaul of the global Vogue brand. Então, Edward Enfield, o novo editor-chefe, né, da revista britânica Vogue, fez uma história, né, com o nome, né, está promovendo de diversidade, com muita esperança de que vai ser um começo de uma mudança na marca Vogue. In March, he responded subliminally when U.S. President Donald Trump nominated Supreme Court Judge Neil Gorsuch, who allegedly does not care more about civil rights. Enfield styled a shoot for his then employer, the New York-based W magazine, in which a range of ethnically diverse models climbed the stairs of an imaginary Supreme Court. Em março, ele respondeu sublimarmente, né, quando o presidente Donald Trump nomeou o juiz da Suprema Corte, Neil Gorsuch, quem não liga muito, né, para direitos civis, Enfield, e encaminhou, né, para o seu empregador, baseado na revista W, né, que tem uma quantidade diversa de modelos, né, de diferentes estilos, né. E aí ele fala que mandou isso para a Suprema Corte, no imaginário, né? Em fevereiro, after Trump initiated the much debated immigration ban, então em fevereiro, depois que o Trump começou um debate, né, de banir imigrações, Enfield put together a video showcasing the very special celebrities who have immigrated to the U.S. Esse rapaz, né, do juiz, né, colocou junto um vídeo mostrando várias celebridades da moda que imigraram para a Inglaterra. Even before
his first official day in Vogue's Mayfair offices, Ainful had hired two English superstars of Jamaican descent in an attempt to diversify the team. Então, até mesmo do seu dia oficial, nos escritórios da Vogue, ele mandou embora duas superestrelas, né, britânicas que tinham descendência jamaicana, na questão da diversidade do grupo, né? Model Naomi Campbell and makeup artist Pat McGrath both share Ainful's aim of championing fashion as a force for social change. Então, a modelo Naomi Campbell e a artista, né, de maquiagem Pat McGrath, ambas compartilham da ajuda de Ainful, né, no campeonato de modelo como uma força, né, para ter uma mudança social. One can only hope that Ainful's appointment is not mere blip, but a move in the right direction on a long road to diversity for the global brand. Então alguém, né, pode achar que é só uma esperança, né, que o Ainful seja apenas um blefe, mas na verdade não isso, mas um caminho para uma direção correta numa longa rodovia, né, numa longa estrada para a diversidade na marca global. Então esse cara, ele é o novo editor-chefe da revista e ele foi chamado no intuito de aumentar a diversidade dentro da revista da Vogue. Aí ele fala, considerando essas características dos trabalhos realizados pelo editor-chefe, né? O TikTok entrega em todo lugar do Brasil. Se tiver certo na sua residência... Sai daqui. Sorry. Espera-se que a revista contribua para quê? Integração da moda, questões sociais e raciais, ampliação do número de concursos de modelos, padronização de desfiles de moda internacionais, expansão da moda em países pouco retratados em editoriais ou priorização de assuntos relacionados a imigrantes jamaicanos. Expansão da moda? Sim, ele fala da expansão da moda, mas usando especificamente o quê? A ampliação, Do número de concursos de modelos. Uhum. Ou integração da moda em questões sociais e raciais. Integração da moda a questões sociais e raciais. É? Sim, porque ele não está falando de... Ele contratou uma moça jamaicana, não foi? E uma artista outra também. Uhum. Então ele está tentando colocar diversidade dentro da revista. Uhum. Aí vem Women in the Theater. Why so few make it to the top? Mulheres no teatro. Porque muito pouco que participam, né? In all female Julius Caesar Shakespeare play has just hit the stage, but is a rarity in the theater. Então, em todos os... Júlio César. Todos os homens, né? Júlio César e todas as mulheres, né? Que vão nesse teatro, é uma raridade. É uma raridade ter mulheres numa peça de Shakespeare que se chama Júlio César. In a special report, Charlotte Hinks asked leading figures why women are still underrepresented at every level of the business and what needs to change. Então, num relatório especial, Charlotte Hinks pergunta a figuras de liderança por que as mulheres ainda são tão subrepresentadas em todos os níveis de negócios e o que precisa
força para que isso mude. Aí vem o vocábulo rarity, tem um papel central na abordagem do assunto desse texto, que destaca o quê? Rarity quer dizer raridade, né? Falta de público feminino na plateia dos teatros, ausência de roteiros de autoria feminina, resistência dos diretores e personagens femininas, escassez de representação feminina no meio teatral ou desvalorização da performance feminina no palco. A escassez de representação feminina no meio teatral? Pode até ter uma escassez, mas ele fala o quê? Que poucas mulheres vão ao teatro, não é? É. E aí quando ele fala, por exemplo, aqui, ó, Júlio César. Ele fala aqui, ó, que Júlio César é um homem. Uhum. E ele tá falando de ser atuado por uma mulher, não por um homem. Que poucas mulheres vão a uma peça de homem, não é isso? A uma peça teatral. E que as mulheres também, muitas peças têm de origem homens, né? Porque Júlio César é um homem. Por que não poderia ser uma Júlia César? É isso que ele tá também criticando. Aí vem. If women had their own currency, here's what it would be worth. Se as mulheres tivessem seu próprio dinheiro, né, sua própria moeda corrente, isso aqui seria o pior. Aí ele mostra aqui o dinheiro. Estados Unidos da América. After a little girl asked President Obama why there aren't any women on U.S. currency, he said that adding some female face to our cash sounded like a pretty good idea. Então, depois de uma menina pequena perguntar ao presidente Obama por que não existem mulheres na moeda local, ele disse que adicionar alguns rostos femininos ao dinheiro parecia ser uma boa ideia. Almost immediately, all of our fantasies came alive on the web. Então, quase que imediatamente, todas as fantasias, né, se tornaram vivas na internet. What would, let's say, Ruth Bader Ginsburg look like on a $20 bill? Aí o que ele fala, o que vocês diriam se eu tivesse Ruth Bader Ginsburg numa moeda de $20? Where would we spend our Beyoncé $10 bill first? Onde nós iríamos gastar nossa primeira nota de $10 da Beyoncé? Qual conta, né? Will our grandmas give us a Susan B. Anthony $5 bill on our birthday and tell us to not spend it all at once? Nossa mãe vai nos dar uma nota de $5 que tem a Susan Anthony, né? Para o nosso aniversário, dizer para não gastar esse dinheiro de jeito nenhum. Aí vem. But then we remembered, because of the wage gap, $1 for a woman is not the same as $1 for a man. Although the true extent of the gender pay gap is widely disputed even among feminists. Então, mas aí então nós lembramos que por conta do buraco, né, da distância que existe entre uma mulher, $1 para uma mulher não é o mesmo que $1 por homem. Embora a verdade, né, estendida para o gênero, pago, né, nesse vazio, é sabiamente disputado até mesmo entre feministas. President Obama said that in 2014 State of the Union that women make only 77 cents for every dollar man makes. O presidente Obama disse que em 2014, no Estado da União, uma mulher fazia somente 77 centavos para cada dólar que um homem fazia. Então é como se fosse assim, se o trabalho do homem vale $1,
A hora, o da mulher 77 centavos. Uhum. Nas notas e moedas de dólar americano estão estampados apenas bustos de homens. Ao imaginar a possibilidade de inclusão de figuras célebres femininas nas notas, o autor do texto indica o que o movimento feminista lutaria arduamente em favor dessa ideia. O presidente limitaria a impressão dessas imagens a apenas algumas notas. A votação para a escolha de tais celebridades seria realizada pela internet. A disputa para a seleção envolveria tanto personalidade viva quanto já falecida. Ou a nota com o rosto de uma mulher valeria menos do que a mesma cédula com o retrato de um homem. É. Qual que você acha que é? A nota, uma mulher valeria menos. Isso aí. Aí vem. We are a culture, not a costume. Nós somos uma cultura e não uma roupa. Aí vem. This is not who we are, and this is not okay. Isso não é o que nós somos e isso não está ok, isso não está legal. Aí vem. Nesse pôster de divulgação de uma campanha que aborda a diversidade e inclusão, a interação dos elementos verbais e não verbais faz referência ao ato de estereotipar povos de certas culturas, discriminar hábitos de grupos minoritários, banir imigrantes de determinadas origens, julgar padrões de beleza de diversas etnias ou desvalorizar costumes de algumas sociedades. Ó. Aqui. Aqui mulher, uma mulher negra e aí vestida aqui como se fosse samba, né, parece. Aqui como uma mulher chinesa vestida de Ganesha. Aqui é um homem, aí esse chapéu aqui é mexicano, né? E aqui é uma mulher do cabelo liso como se ela fosse uma índia. Então ele está criticando a estereotipação de certas culturas, né? Ah, fulana é do México, então usa um chapéu grandão. Ah, ela é oriental, então ela é uma Ganesha. Entendeu? Ah, ela tem cabelo liso, então ela é índia. Aí aqui vem uma crítica. Essa aqui é do Enem de 2020. Aí vem, women shouldn't, mulheres não deveriam. Women shouldn't have rights, não, mulheres não deveriam ter direitos, mulheres não deveriam votar, mulheres não deveriam trabalhar, mulheres não deveriam empacotar. Mulheres não deveriam sofrer por discriminação em nada, em nenhum lugar. Os recursos usados nesse pôster de divulgação de uma campanha levam ao leitor a refletir sobre a necessidade de quê? Criticar o tipo de tratamento dado à mulher, rever o desempenho da mulher no trabalho, questionar a sobrecarga de atribuições da mulher, analisar as pesquisas acerca dos direitos da mulher ou censurar a mulher pelo uso de determinadas palavras. Criticar o tratamento dado à criticar o tipo de tratamento da mulher? Sim. Que ela não pode fazer nada. Falar, não pode. Isso aí. A mother in a refugee camp. Uma mulher num campo de refúgio. No Madonna child could touch her tenderness for a son she soon would have to forget. Nenhuma Madonna e uma criança poderiam tocar, né, no seu filho e teria que esquecê-lo. Aqui tá falando de campo de refugiados, né? Uhum. Their air was heavy with odors of dire
Então, o ar era pesado com cheiro de diarreia. Of unwashed children with washed out ribs and dried up bottles waddling labor steps behind blow empty bleeds. Então tá falando que é um local com crianças sem tomar banho, com secas, com sede, né? E sem esperança. Other mothers there had long ceased to care, but not this one. Outras mães tiveram que cuidar, mas não só disso. She held a ghost smile between her teeth and her eyes of memory of the mother's pride. Ela carrega com ela um sorriso fantasma no dente e os olhos da memória do preconceito de ser mãe. She had bathed with him and rubbed him down with bare palms. She took from their bundle of possession a broke comb and combed the rust-colored hair left on his queue and then, huming her eyes, began carefully to part it in their former life. These were perhaps the little daily acts of no consequence, before his breakfast and school. Now she did like putting flowers on a tiny grave. Aqui ela está falando da mãe que o filho morre por conta dessas guerras, né? Então a memória dela levando ele para a escola e depois olhando para ele na cova, no túmulo. Uhum. O escritor nigeriano Chinua Achebe traz uma reflexão sobre a situação dos refugiados em uma cena pós-guerra em seu país. Essa reflexão é construída no poema por meio de representação de uma mãe explorando demonstração de orgulho de não precisar pedir doações, descrições artísticas detalhadas de uma obra conhecida, aceitação de um diagnóstico de doença terminal do filho, consternação ao visitar o túmulo do filho recém-falecido e impressões sensoriais experimentadas no ambiente. Isso aqui. Aí vem. Finally, Aisha finished her custom and asked what color Ifemelu wanted for her hair attachments. Finalmente, Aisha terminou com o cliente, perguntou que cor ele gostaria o que ele vai colocar no cabelo, né? Color 4. Cor número 4. Not good color. Não é uma boa cor. Aisha said promptly. A Aisha respondeu prontamente. That's what I use. É isso que eu uso. It look dirty. Parece sujo. You don't want color 1. Você não quer o número 1? Aí ele fala, color 1 is too black. It looks fake. Cor 1 é preta. Parece falsa. E Femelu disse. Loosening her head wrap. Sometimes I use color 2, but color 4 is closest to my natural color. Aí ele respondeu, às vezes eu uso a cor número 2, mas a cor 4 é mais perto da minha cor natural. Ele quer pintar o cabelo, né? She touched Femelu's hair. Why you don't have a relaxer? Por que você não faz um alisamento? I like my hair the way God made it. Eu gosto do meu cabelo do jeito que Deus fez. But how you comb it? Mas como é que você escova ele? Hard to comb, é difícil escovar, disse a Aisha. E aí ele respondeu. Femelu trouxe sua própria escova. Ela gentilmente escovou o cabelo dela, denso, suave e até que parecia completo, né? Não é tão difícil escovar se você prepará-lo de maneira correta. Ela disse, colocando tonalizador, né, e fazendo o cabelo. Tentando convencer a outra mulher negra dos méritos de usar o seu próprio cabelo. E aí a Aisha não entendia, né, por que alguém poderia escolher sofrer com cabelo natural ao invés de fazer um alisamento.
ela separou o cabelo dela, colocou a tinta e começou a secar. A passagem do romance da escritora nigeriana traz um diálogo entre duas mulheres negras, a cabeleireira Aisha e a cliente Femelu. O posicionamento da cliente é sustentado por argumentos que reforçam o padrão de beleza, retratam um conflito de gerações, revelam uma atitude de resistência, demonstram uma postura de maturidade ou evidencia mudança de comportamento. Atitude de resistência, né? Porque a cabeleireira queria porque queria alisar o cabelo e